Saúdo aqui a presença do presidente do PT, que é o coordenador geral da nossa campanha, Amor por Santo Ângelo. Saúdo toda a comunidade de Santo Ângelo, que nos acompanha com expectativa, né? Já estamos bem próximos do dia das eleições, do dia 6 de outubro. E nós estamos aqui construindo uma alternativa, juntamente com o Vomari Carneiro, nosso candidato a vice, um time completo, muito importante, chama a atenção da comunidade. Se é importante apresentar uma possibilidade que, pela primeira vez, o PT nunca governou Santo Ângelo, ainda com seus aliados, que estamos aí da Federação Brasileira da Esperança, o apoio do PSOL, e especialmente com uma aliança com a comunidade, com a população. Né? Nós andamos por aí, já fizemos a pré-campanha, agora é o período da campanha oficial, e a gente está muito animado. Muito animado, as pessoas estão acompanhando atentamente o conjunto de alternativas que estamos apresentando. E isso é muito importante. Nós temos uma proposta de gestão que diferencia. Eu queria chamar a atenção da comunidade aqui, Paulo Renato e Bolsonaro. Esse é o momento que tem que objetivar, detalhar as propostas. O que temos de diferença ou não temos? E eu quero sublinhar aqui um conjunto de propostas diferentes, alternativas. Primeiro, é o modelo de gestão democrático e participativo. Isso é muito importante. Eu quero explicar melhor esse modelo. E nós vamos fazer também um redesenho da máquina administrativa, que chama estrutura administrativa, né? E eu já tenho anunciado isso, quero sublinhar aqui na sequência, e propostas setoriais, né? Um conjunto de propostas setoriais que também seja para a área da agricultura, que chama atenção a importância fundamental dos nossos pequenos, dos agricultores em geral, mas 80% mais são da agricultura familiar. Candidato, vou começar então com aquilo que o senhor tem dito bastante desde o início da campanha, desde antes inclusive, e que o senhor explique melhor para a comunidade o que significa colocar os pobres no orçamento. Perfeito, perfeito. Excelente questão, Bolsão, Ricardo e ouvintes, né? De fato, o presidente Lula tem dito assim, aliás, nós somos do time do Lula e temos as portas abertas do governo Lula. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade, enquanto que outros ficam escondendo, não sei bem qual é o motivo, nós temos orgulho, nós estamos com as portas abertas para ter uma nova etapa de enormes investimentos aqui para Santo Ângelo e, enfim, na região, para a região missioneira, inclusive, né? E obviamente que nós vamos colocar o povo no orçamento. Este é o tema, né? Como nós vamos fazer? Vamos ter uma gestão participativa. Nós estamos regionalizando a cidade, regionalizando as comunidades do meio rural, vamos fazer plenárias temáticas para temas estruturantes e vamos construir o conjunto de prioridades para as regiões da cidade, dos bairros, especialmente, da região central também, que é importante, obviamente, e para o conjunto das comunidades do meio rural, nós vamos hierarquizar prioridade 1, 2 e 3, obras e serviços. Obviamente que, e depois vamos fazer também um conjunto de plenárias setoriais, o tema da infraestrutura urbana, do transporte, enfim, o tema dos investimentos estratégicos. Vamos reunir os segmentos e vamos construir também os projetos que vão sublinhar eles e hierarquizar. Projeto estratégico 1, 2 e 3. Findado esse roteiro de reuniões, de consulta com a comunidade, nós vamos sentar também com 100% dos conselhos municipais. 100%. Isso é muito importante. E nós começamos a ouvir, agora sexta-feira, provei uma reunião aqui pública com os conselhos municipais, vão ter uma nova etapa para que todos falem, eles são um mecanismo de fiscalização. Muitos deles têm poder, competências consultivas e deliberativas, né? E nós vamos também, então isso vai estar anexado ao orçamento, né? Vai ser o plano de obras e investimentos, que vai constar no orçamento de cada ano. E é muito importante. Nós vamos também fazer, assim, hoje não tem proposta de consulta popular. Não tem. Lá atrás, do ex-prefeito Adroaldo Loureiro, né, ele fez um processo de consulta, mas não era assim tão contundente. Nós vamos fazer isso de maneira muito clara e objetiva. E também vamos criar um conselhão, como fez o presidente Lula, um conselhão onde tenha todas as entidades do mundo dos trabalhadores, empresariais, instituições, para também submeter esses temas mais estratégicos de investimento para o futuro. Vamos também debater neste conselhão, que é mais um mecanismo de participação. Eu, como prefeito, hoje eu vejo o prefeito Jacques, que eu tenho muito diálogo com ele é respeitoso, e isso é verdade. Eu convenci ele de muitos temas, de investimentos muito importantes, mas ele não consegue governar.
Porque todo mundo quer falar com o prefeito. Porque ele tem o poder na mão, está concentrado na mão do prefeito. Então nós vamos descentralizar. O povo vai ter, como diz o ditado aquele, o povo sabe onde a pedra aperta no sapato. Mas, candidato, o senhor, como vereador, conhece muito bem, por exemplo, a peça orçamentária do município de Santo Ângelo, e todos os atuais gestores sempre disseram: o cobertor é extremamente curto. Nós não temos dinheiro para investimentos. Se não buscarmos, através de emendas parlamentares, essa ferramenta, ou até mesmo com projetos junto ao Poder Executivo, tanto estadual como federal, não dá para executar obras. Tem secretarias que só têm o recurso para pagar o custeio, só para funcionários. Vão botar desenvolvimento rural, vão botar cultura, turismo e esporte. São secretarias que praticamente têm uma verba só para isso. Como mudar essa realidade? Muito bem, Paulo Renato, esse é um tema importante. Isso é uma expressão até do nosso querido, estimado ex-governador Olívio Dutra, que o cobertor é curto, né? Então, tu tem que, exatamente por isso que nós temos que hierarquizar as prioridades, né? Não dá para fazer tudo, né? Isso, obviamente, que as demandas são enormes, tem muitas demandas reprimidas, né? Eu quero citar aqui o exemplo. Ontem, no meio da tarde, 16 horas da tarde, o Vomari agendou, o Vomari Carneiro, que é meu visto, lá no bairro, na rua Paduim, no bairro Santa Bárbara. Faz 20 anos que eles esperam lá, é uma rua, são 2 pequenas quadras lá, e que estão lá, promete, e não sai nada. O bairro Leonel Brizola, homenageia o grande líder Leonel Brizola. Eu moro no Dido, então logo adiante. Lindeiro ali. Exatamente. Lá promete há 30 anos mais de fazer ações de saneamento, esgoto na rua, né? Eu até um dia, o pessoal sabe lá, está me escutando aí, até eu caí lá um dia, resvalei lá, e muitas pessoas caíram no cruzamento da rua Santo Antônio de Oliveira, né? E promete. Porque nós temos que ter um cronograma, um planejamento. Bom, por que nós vamos, claro, cuidar cada centavo do recurso público? Isso é muito importante, evitar desperdício. Como diz o meu companheiro Estevão Mor, que está ajudando na assessoria, foi secretário de planejamento, eles têm que fechar os ralos, Coraza, fechar os ralos. Tem muita gastança que dá para evitar, que dá para economizar recursos, mas nós vamos fazer o redesenho da máquina administrativa. Então, isso é importante. Vou pegar o gancho aqui, candidato, e perguntar para o senhor qual é a sua proposta a respeito do funcionalismo. Tem muitos servidores públicos nos ouvindo nesse momento e eles querem saber também, porque a gente sabe, né? Nos últimos anos aí, a situação de alguns funcionários públicos de Santo Ângelo foi bastante sucateada no sentido dos salários. Tanto é que hoje a gente tem um complemento que é pago porque não pode ser pago o reajuste total nos salários efetivamente, né? Qual é a proposta e também em números de CCs, números de secretarias, como é que é esse redesenho que o senhor pretende fazer na máquina pública? Perfeito, vamos lá então. Isso é importante, porque o instrumento de trabalho são o conjunto das secretarias, do primeiro escalão. Obviamente, nós temos aí o conjunto dos CCs, nós vamos trabalhar com uma economia inicial aí, não vamos, obviamente, ter cautela, né? No máximo aí 70%, vamos no primeiro momento, né? E vamos colocar assim no primeiro escalão, ali você começa por aí, é um outro diferencial. Chama a atenção de quem nos acompanha aqui. É um diferencial muito importante. Já no segundo ano, nós vamos ter uma paridade de gênero no primeiro escalão e nos CCs. Paridade de gênero, vou explicar para a comunidade. Quer dizer, é muito machismo que existe. Até poucos dias na nossa administração não tinha nenhuma mulher secretária. Agora, com o rearranjo aí das candidaturas, daí teve 2 secretárias que assumiram interinamente. Agora é uma só. Agora é só uma. Voltou mais um homem. Não é possível, né? As mulheres têm muito mais sensibilidade, têm uma contribuição fundamental. Obviamente, ele vai colocar no primeiro escalão, então, pessoas com capacidade técnica comprovada e compromisso com o projeto democrático e popular. Então, no segundo ano, nós vamos ter paridade de gênero. 50% homens, 50% mulheres, nos CCs, da mesma forma no segundo ano, porque nós temos que fazer ajustes iniciais, e tu tem que ter profissionais, então, vocacionados para assumir. Eu vejo, assim, a equipe de primeiro escalão tem que estar muito mais presente, o prefeito, o vice-prefeito, né? Essas enchentes ali, que nós temos aí, pessoas em área de risco, por exemplo, né? Conhece aqui o Bolsão, o Paulo Renato, dá uma enchente um pouquinho, mas já começa a bater no meu celular. Professor, a água invadiu nossa casa novamente, lá na Santina, lá no bairro Harmonia, lá na Meler Norte, que eu estive agora novamente, pessoalmente lá, a água invadiu. Enfim, e eu não vejo a presença do primeiro escalão, né, do prefeito, do vice, do secretário. Então, a primeira medida de ajuste administrativo. Nós vamos transformar a Secretaria de Planejamento, que tem um conjunto de técnicos muito importantes, técnicos, engenheiros, arquitetos, concursados, a grande maioria concursados, em Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos.
nacionais e internacionais. Quer dizer, é uma espécie de uma central de projetos. Como fez lá, quando nós governamos lá com o Estevão, um período lá na Secretaria de Planejamento, o Clédio teve lá um período na Secretaria de Habitação, né? Nós fizemos assim, nunca captamos tantos recursos. E nós temos todas as áreas. Eu cito um exemplo agora, porque isso, claro, tem as emendas parlamentares, nós vamos, até que tiver elas, nós vamos buscar. E nós temos a maior bancada, né, da federal, dos aliados nossos também, do PCdoB, do PSOL, e estão totalmente comprometidos com o Santo Ângelo e vão aportar recursos. Mas nós vamos, através de projetos técnicos especialmente. Agora, há 3 semanas atrás, o exemplo, eu quero saudar aqui publicamente o André Kissel. Ele coordena os projetos na Secretaria de Saúde. Cara, ele conseguiu fazer, eu conversei com ele, disse, vamos lá, vamos fazer, vamos renovar 100% dessas unidades básicas de saúde. Pois bem, captaram mais de 15 milhões aprovados já para poder reformar ou construir unidades básicas de saúde novas. Então, isso é a primeira medida importante. Segunda medida, que vocês já sabem que é público aqui, eu sendo eleito, se a comunidade entender e dar essa oportunidade para nós governar e demonstrar o nosso trabalho, primeiro dia de governo, primeira medida é recriar a Secretaria de Habitação. Recriar a Secretaria de Habitação. Por quê? Porque nós temos, eu trabalhava com dados de 4.500 famílias. Aumentou esse dado? Aumentou. O Matheus Severo, agora na sexta-feira, ele representando o Conselho Municipal de Habitação, né? Hoje está um puxadinho, né? Infelizmente, não tem mais Secretaria de Habitação, né? Está um pedaço aqui no planejamento, outro pedaço lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. E nós vamos recriar e vamos, claro, realocar servidores e trazer servidores novos para ter uma equipe tecnicamente qualificada, preparada. É 5 mil o débito habitacional, segundo o Matheus Severo. Mais de 5 mil, aliás. Mais de 5 mil. E nós temos Minha Casa Minha Vida com possibilidades inéditas. Eu sempre falo isso, e as pessoas, especialmente as mulheres, que são mães solo, né? Que tem que pagar aluguel. Então, 5 mil famílias pagam aluguel aqui. Tem que ter o drama entre pagar aluguel ou colocar alimento na mesa das pessoas. E outras medidas, por exemplo, nós estamos numa cidade histórica. Nós temos aqui, nos remete ao período pré-missioneiro, período missioneiro, que é os povos ancestrais, os povos indígenas. Eu vou criar o departamento dos povos indígenas, os povos tradicionais, aliás, que é os indígenas, que é os quilombolas, que é os povos ciganos que vivem nessa cidade, que têm visibilidade, para nós acolher essas pessoas. Ter quem acolha essas pessoas efetivamente. O senhor mencionou aí o André Kissel ali na Secretaria de Saúde em busca de recursos para dar uma revitalizada nas unidades básicas de saúde. Recordo que o senhor se queixou de um atendimento que o vereador Coraza recebeu num posto de saúde aqui de Santo Ângelo, que chegou lá e o médico disse que já estava com o número de fichas pré-estabelecidas para atender e não pôde lhe atender. Perfeito. Esse é um problema sério de Santo Ângelo. Todo mundo fala, mas ninguém resolve. O senhor disse que vai ter um governo alternativo. Como fazer com que a nossa população, de forma assim vergonhosa, tenha que posar numa fila em dia quente, em dia frio, para ganhar uma ficha para fazer um hemograma? O que dirá para uma cirurgia eletiva ou até mesmo um exame de alta complexidade? Como mudar isso? Muito bem. Paulo Renato, tu colocas uma questão que as pessoas que estão nos acompanhando aqui é muito sensível, né? Muito sensível. Nós estamos com uma equipe técnica sob a coordenação da Lisete dos Anjos, que é uma enfermeira, né, que grande experiência junto à Coordenadoria Regional da Saúde, que está nos assessorando tecnicamente. Agora, antes de vir para cá, diz, ô Lisete, estou defendendo isso e aquilo. Podemos tocar? Sim, Coraza, toca em frente. Tá? Isso aí é o que nós defendemos. Então, nós vamos fazer, claro, a saúde é uma grande demanda, nós temos que melhorar, qualificar o serviço de saúde, humanizar o serviço de saúde. Humanizar é muito importante, né? Nós vamos projetando, eu sei que tem candidatura defendendo aí como se fosse quase um toque de mágica, municipalização plena, baixa um decreto. Nós entendemos que é um processo que tem que estar no horizonte, a municipalização plena, mas nós defendemos a criação da Fundação Municipal da Saúde, como uma etapa de transição rumo à municipalização plena, porque daí tudo é aqui, né? E o que faria essa fundação? Essa fundação, ela reuniria assim, um corpo técnico qualificadíssimo, que vai reunir capacidade técnica, gerencial, porque a municipalização plena, a bola é conosco, tudo, 100%. Vai ter um plus de recurso? Vai, mas aí todas as atividades de atenção básica, de média complexidade, de alta complexidade, é tudo aqui. Não tem que pedir para o governo estadual ou federal, é tudo aqui. Então temos que nos preparar efetivamente. Então essa é uma medida muito, muito importante. Nós estamos defendendo também
abolir definitivamente essa novela das fichinhas. E vamos abolir. E aqui é um outro diferencial, né? Tem aí candidaturas A, B, C, das demais, e já governaram. Todos eles já governaram Santo Ângelo. E sempre é a novela. Das pessoas estar constrangidas, submetidas, a ir de madrugada, a ir no frio, no vento, para tentar a tal da fichinha. É ilegal, é imoral, é imoral. Todo trabalhador, mas está previsto. Mas como resolver isso, candidato? Nós vamos implantar o ponto eletrônico. Ponto eletrônico? Ponto eletrônico. Para os médicos, mas é isso? para todos e para os médicos, inclusive. Obviamente, nós vamos chamar cada um deles, vamos reunir com todos eles. Vamos reunir com todos eles e dizer, olha, esta é a regra, é ilegal seguir com a questão da história das fichinhas, porque é ilegal, é irregular no SUS. Então eles vão estar lá, claro que nós sabemos, a legislação prevê lá que eles têm um dia da semana que é para estudo, pesquisa, para visita, mas vai lá, passa na unidade que ele está lotado, registra o ponto, como faz todo trabalhador. O senhor não teme ficar sem profissionais no seu governo nessa área? Não temos, realmente não temos, porque eu sei que a maioria sabe que está cometendo uma irregularidade e que o certo é fazer a coisa que está previsto na legislação. Como todo trabalhador, 100%, ele registra a entrada, registra a saída. E as pessoas vão ser atendidas por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Já tem estatutos, vocês sabem bem, a comunidade que acompanha aqui, Estatuto da Criança e Adolescente. Criança, adolescente é prioridade absoluta. Então, chegou a criança, ele vai ter prioridade. Idosos, gestantes, já está na legislação. Elas têm prioridade, vão ser atendidos com prioridade, obviamente, certo? Então, tem mais além dessa questão, que nós vamos colocar um fim nessa novela, com muita serenidade, e se tiver profissional A, B, que não, e nós sabemos que eles têm isso, e não temos nada contra eles ter seu consultório privado, sua clínica, mas se ele tem contrato de 20 horas, 30 horas, vou repetir aqui, ele vai cumprir, tem que cumprir. E tem que fazer conforme a estratégia de saúde da família. Tem que fazer visitas, tem que fazer acompanhamento, né? Uma outra coisa, assim, que é uma vergonha também, nós vamos resolver isso, nós vamos criar um kit de equipamento para apoiar as pessoas acamadas, que têm problema de saúde. Vamos criar um kit. Por exemplo, toda hora eu recebo demanda. Andador para as pessoas com problema. Cadeira de roda, cadeira de banho. Você vai fazer campanha de doação muitas vezes. Mas as entidades, né? Eu vejo, aqui na Fenamília tem o Lais, o Polinário, ele é uma pessoa que está há anos fazendo isso, mas é Polinário. Mas é simples de resolver isso, claro. O SUS permite ter um kit de equipamentos para apoiar essas famílias, né? Cama hospitalar, né, que muitas pessoas precisam, né? Falando nisso, candidato, queria, nesse tripé da saúde aí, tem um elemento importante que eu acho que está ficando fora das discussões, que é o Hospital Santo Ângelo. Hoje, pelo que a gente sabe, existe ali, no detalhe, uma dificuldade, um pouco de relacionamento entre o Poder Executivo e a direção do hospital para alguns tipos de serviços. Como é que o senhor pretende chamar a direção do hospital também para conversar, para ser um elo importante dessa cadeia da saúde? Não, com certeza, o Hospital Santo Ângelo, Hospital Regional das Missões, né? O antigo Hospital Santo Ângelo, né? Hoje está na provedoria, doutor Renato Salzano, né? Já dialoguei com ele, estive lá logo que ele tomou posse, nos colocando à disposição, está aqui o nosso presidente do partido, o Adelmo. Nós temos ajudado muito o Hospital Santo Ângelo, né? E fizemos isso, não importa se é o provedor A ou B, né? E não olhamos a coloração partidária de ninguém, porque ele cumpre um papel, 80% é SUS, é filantrópico, né? E tem que continuar atendendo cada vez melhor. Sabemos, tem atritos, tem desacertos aqui ou ali, temos que acertar, porque nós temos que formar a rede municipal da saúde pública, que é quase 90%. Mais de 80% seguramente que não tem plano de saúde, né? E quem tem plano de saúde, ótimo, tem que ser atendido conforme os planos de saúde. Servidores públicos municipais, estaduais, todos eles praticamente têm o IP. O IP temos muitos profissionais que não estão credenciados, se descredenciaram. Nós vamos chamar a direção do IP estadual. Não é possível, estão pagando para o conjunto dos servidores. Aliás, dos servidores, tu fez a pergunta e passou batido, Bolsão. Eu já designei, você sabe, meu vice é o Volmari, o Tassiano Carneiro. Ele tem uma história de 38 anos ligado aos servidores, foi motorista, né? Da área da saúde, de outras áreas, deu suporte, ele já está designado. No segundo dia, ele vai fazer uma mesa de negociação com o conjunto dos servidores. E para nós poder instituir, e vou fazer uma portaria, instituir um grupo de trabalho imediatamente para reestudar o plano de cargos e salários. Nós temos mais de 500, quase 600 servidores
que ganham salário defasado totalmente. E nós precisamos recuperar isso. É fundamental E recuperar. tem Marajá também na Prefeitura de Santo Ângelo, candidato? Tem distorções, né? E as distorções é exatamente para reestudar o plano de cargo e salário para fazer justiça, né? Não é possível as pessoas... Hoje, se não fosse o vale alimentação de R$1.000, gente... Nós temos servidores que estão endividados. Os aposentados com o vale alimentação, 100% não recebem. Tá E eles estão 90% endividados. Então nós temos que encontrar alternativa, e vamos encontrar alternativa. Reitero aqui, essa é a incumbência número 1 do Vomari Carneiro, que vai cuidar do tema dos servidores, claro, sempre dialogando conosco, com a nossa equipe de recursos humanos, Secretaria de Recursos Humanos. Fim da primeira parte da nossa entrevista aqui com o candidato Gilberto Corazza, do PT, Federação Brasil da Esperança. Vamos a um breve intervalo, agora são 9h03, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco voltamos para mais 20 minutos de conversa aí sobre os temas que faltam aqui, falta economia ainda, infraestrutura, meio rural, enfim, tem muita coisa para a gente discutir, já voltamos. 9h09, voltando com o Aldeia Global, 27 graus de temperatura. E o programa Aldeia Global contando com um gentil oferecimento da doutora Karina Andres, dermatologista, Uricampo Santo Ângelo, está aí chegando o seu vestibular de verão, Teseus 30, da Luz Calçados Promotênis, Schneider, silenciadores e canos de descarga é na Schneider, Pedrinho Farmácias, nossa natureza é cuidar de você, GAT Vigilantes, Lojas Becker, Oral Sim Implantes, a clínica mais indicada do Brasil, Centro Regional de Oftalmologia das Missões, Corsã Juntos pelo Rio Grande, Sebrae RS Juntos a gente supera, Arend Gases, sua parceira de confiança em gases medicinais e industriais. O telefone da Arend Gases é o 3511-1199. E a gente continua então a nossa entrevista aqui com o candidato a prefeito Gilberto Corazza, do PT, que está aqui conosco nessa segunda-feira para mais 20 minutos. Começando agora, candidato, quero falar sobre infraestrutura. A gente falou antes sobre funcionalismo, saúde, vamos falar sobre infraestrutura, muitos asfaltos sendo feitos no município. E queria saber do senhor qual vai ser a sua o seu principal foco nessa questão da infraestrutura, no que deve focar a gestão de Gilberto Corazza caso chegue à prefeitura. Muito bem, é um tema fundamental. O tema da infraestrutura está um conjunto de temas que estão interligados, né? Infraestrutura envolve o transporte, né? O trânsito, né? Que nós temos uma situação muito caótica, né? Vocês são testemunhas aqui, toda hora acidente aqui, ali, nós temos que reordenar esse trânsito, né? Até o professor Hermes, saúdo aqui, o professor Mauro Marchetti, que é o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, tenho dialogado bastante com ele, né? E ele tem apresentado também muitas alternativas, né? Nós temos que tomar medidas fundamentais. Veja só, eu acho que o estacionamento rotativo, né? A área azul, né? Eu acho que é necessária, defendemos isso, tem que fazer ajustes, obviamente, mas democratiza a questão do espaço, né, da cidade. Democratiza. Né? Isso ordena. Né? Porque senão, o que acontecia antes? As pessoas botavam o carro lá, chegavam mais cedo e saíam de noite. Ocupavam um espaço que é público. Né? Era uma espécie de privatização. Né? Eu acho que a gente vê demandas e mais demandas, tem que fazer a área de estacionamento para as empresas, né? A área amarela, aquela, os populares quebra-mola, toda hora. Nós temos que pensar melhor. Primeiro, a educação da população, né? Tem que educar, né? Tem que ter uma campanha permanente de educação, de reeducação, de humanizar o trânsito, né? Isso é muito importante. Tem mais fiscalização. Tem que ter mais fiscalização. Nós temos, eu vou citar um exemplo aqui também, que eu moro ali próximo, no bairro Dido, na Getúlio, com acesso ao bairro Ditz, que é um bairro enorme, né? Bairro enorme ali. Está mais que provado e comprovado, e eu falei já, claro, a gente não tem a caneta na mão, quem tem a caneta é o prefeito. Então, eu, como vereador, eu sempre tenho repetido, batido em muitas teclas. A gente tem que ter uma sinaleira, um semáforo, né? Para ordenar, ali deu muito acidente, né? No acesso a Décio Martins da Costa, né, da Getúlio, é muito intenso esses horários, assim, de final, de tarde, de meio-dia, é muito intenso. Tem que ordenar, tem que ter o tal de sentido binário. Eu acho que tem muitas vias que tem que, em vez de ter dois sentidos, ter sentido único. Daí você ordena elas, dá mais segurança, mais tranquilidade. Mas os comerciantes reclamam dessa questão do sistema binário. Mas então, tem que dialogar com eles, né? Nós temos que dialogar com eles. Vamos pegar o exemplo do transporte coletivo, né? É isso que eu quero entrar com o senhor. Todo mundo está falando da mobilidade urbana. E o transporte público?
Como o senhor avalia a situação que estamos vivendo do transporte público? Algumas pessoas chegam a mencionar que precisaríamos de um terminal aonde as pessoas desceriam e logo pegariam o próximo coletivo para se deslocar a pontos extremos da cidade. E também a possibilidade de ter um dia de passe livre. Sim, Como sim. o senhor avalia isso? Eu avalio como positivo. As duas questões que tu mencionaste, Paulo Renato, são necessárias. Um terminal rodoviário é preciso interligar o bilhete único, né? É preciso dar esse passo, nós não demos ainda, faltou coragem para dar esse passo. Obviamente que nós precisamos também, depois da pandemia, eu conheço bem o seu Eno Cortez, o filho dele, aí, inclusive um abraço para eles ali, são pessoas, eu acredito na sinceridade deles. Né? Caiu drasticamente o passageiro depois da pandemia. Caiu drasticamente. Né? Agora temos o cartão, né? As pessoas não têm mais o bilhete aquele, né? O cartão do transporte, o vale transporte, então é o cartão que carrega o cartão. Então há uma transparência, enfim, mas eles estão no vermelho, estão no prejuízo. Então tem que ter subsídio. O subsídio tem que ser ter cada vez subsídio, maior também. Tem que ser cada vez maior. O certo mesmo no futuro é ter transporte 100% gratuito. Isso as cidades do mundo, muitas já caminham, e no Brasil já temos aí um conjunto de cidades que conseguiram buscar fontes de financiamento e ter o transporte público 100% gratuito. Porque daí você prioriza esse modal de transporte coletivo. Para sair essa cultura onde as pessoas têm um veículo, dois, três. É uma coisa absurda isso, porque eles tomam conta da cidade. Nós temos, segundo o Conselho Municipal de Trânsito, mais de 50 veículos na cidade, 50 mil veículos. É uma coisa... Cada pessoa tem quase... Então veículo, nós temos que cada ordenar, habitante. Priorizar a questão do transporte coletivo. Isso é muito importante. Na infraestrutura, saneamento básico, né? Saneamento básico é infraestrutura. É fundamental. Infelizmente, privatizaram a Corsã, nós somos sempre, claro, lá defendemos, era uma empresa eficiente, lucrativa, né? Fizeram investimento, toda essa região do bairro Dido, no entorno ali, tem todas as redes já de esgoto residencial e industrial. Só falta terminar para interligar as economias. Né? Ali tem que ter uma subestação de bombeamento, ali dos fundos do Galerno, lá que passa na Rua Ijuí, que interliga lá o bairro Teste, bairro Ditz, com o bairro Neri Cavaleiro, e aí, propositadamente, como fazem sempre, aquele script aí, quando privatiza, foram deixando de lado, e claro que agora, então, já é um passo que foi privatizado e foi feito um novo aditivo agora, e, inclusive, eu acho que feito já, que se estabeleceu uma audiência pública, debatemos, estamos mantendo por um período o fundo de gestão compartilhada, são em torno de 60, quase 70 milhões que deve ingressar aqui para nós ter autonomia para investir no saneamento básico. Como é que o senhor votou na Câmara de Vereadores nessa questão? E por quê? Eu votei a favor porque foi feito o debate, né? Foi feito o debate, claro, vencido a tese que nós éramos abertamente contra a privatização, foi vencida essa etapa, infelizmente. Então nós tínhamos que fazer esse passo, então, de ajustar aqui as novas regras para que essa nova empresa que assumiu o controle acionário da Corsã possa fazer investimentos. Né? Por exemplo, nós temos que aumentar a reservação de água na cidade. Se dá uma crise aqui de uma semana, na região leste e oeste da cidade, lá para a zona do IFAR, por exemplo, que está crescendo a cidade, tem que ter reservatórios mais potentes para garantir a reserva de água, né? Isso temos que ter esse investimento, eles têm que fazer esse investimento, temos que cobrar deles, né? E aumentar, investir muito mais na questão do saneamento básico, né? Que é uma questão que tem a ver com a saúde pública, evidentemente, né? Candidato, essa questão agora de um outro aspecto econômico e de geração de empregos. Há uma máxima aqui na cidade de Santo Ângelo, das famílias, que elas dizem: meu filho se formou no ensino médio ou conseguiu fazer uma faculdade, mas teve que ganhar a vida fora de Santo Ângelo, porque aqui não tem grandes oportunidades para geração de emprego, para ele começar a sua vida profissional. É uma dura realidade de Santo Ângelo isso? Dá para mudar? O que o senhor vê e o que pretende fazer? Perfeito. Nós temos um diagnóstico com nossa equipe de assessoria que demonstra o seguinte: nós temos mais de 5 mil MEIs em Santo Ângelo. 5 mil. É uma grande quantidade. Somando MEIs, micro e pequenas empresas, são mais de 80% das nossas empresas. Mais de 80%. Eu não tenho nenhuma objeção de essa ideia que a maioria tem que trazer empresas de fora, trazer empresa A ou B. Tudo bem, faz parte. Nós temos aqui, aliás, talvez a cidade tem mais possibilidade de captar empresas de médio ou eventualmente de porte maior, porque nós temos um diferencial competitivo. O diferencial competitivo é a qualificação da mão de obra. E nós podemos aproveitar muito mais isso, muito mais.
né? Olha, nós temos o Instituto Federal Farroupilha, é uma nova universidade pública, gratuita, de alta qualidade. Todos os cursos são profissionalizantes. Então o município Mas pode conveniar... sobram vagas lá, candidato. Muitas Não, vezes. mas então, nós temos que dialogar com a comunidade para aproveitar essa oportunidade. Temos que aproveitar essa oportunidade, dialogar com os sindicatos de trabalhadores. Aliás, isso é um outro aspecto. Empresários e trabalhadores têm que sentar à mesa e dialogar numa mesa. Tem um fórum do mundo do trabalho. Farei isto. Eles têm que sentar frente a frente, pactuar no interesse coletivo para gerar mais emprego e renda. O grande sacada nossa é o seguinte, Paulo. Nós temos o governo Olívio Dutra, e aqui eu me refiro aqui às universidades, nós vamos fazer uma grande parceria com as universidades, todas elas, a URI, o IFAR, o IESA, a FASA, que está aí também, um conjunto de cursos. Nós vamos criar o programa Extensão Empresarial e Crédito Orientado. Municipal? Claro, perfeitamente. Em convênio, em parceria, fazer um termo de cooperação com a URI. Tem curso lá na área de gestão, ciências contábeis, de engenharia. Licenciatura tem que melhorar, hein? Enfim, a FASA. O exemplo aqui, a causa animal, né? O bem-estar animal. Né? Demos um passo, criamos o Departamento de Bem-Estar Animal, mas está trabalhando dentro da expectativa, dentro do necessário? Não. Deixa muito a desejar. Isso é evidente, é evidente. Mas a URI tem o curso de medicina veterinária. Tu é assessor de imprensa lá, Paulo Renato. A FASA tem o curso de medicina veterinária. Os estudantes têm que fazer estágio, aulas práticas. Mas, gente, está caindo em madura, é só fazer um termo de cooperação. A prefeitura coloca um ônibus, ajuda no aporte dos transportes dos estudantes, dos professores, e bota o programa de castração de animais para controlar a superpopulação. Mas o que é isso? Falta iniciativa. Está caindo em madura, é fácil de fazer isso. O banco de ração. Eu quero homenagear aqui o conjunto dos cuidadores, das ONGs, né? Ontem foi lançado o cavalo de lata, lá, o protótipo, né? Para a questão dos catadores, na perspectiva do fim da tração animal, né? Mas nós temos a tração humana também, né? Que é a grande parte, aliás, é a tração humana, as pessoas que pessoalmente fazem, né, o seu instrumento de trabalho para fazer a coleta de materiais recicláveis. Mas, gente, os cuidadores têm que ter um banco de ração. Nós temos um banco de ração hoje para dar aporte para os cuidadores, ONGs e pessoas. Não temos um banco de ração, tem que ter. É fundamental ter lá uma estrutura junto ao departamento de raio-x, ecografia, plantão de final de semana, é feriado, porque pode acontecer qualquer problema, maus tratos, abandono de animal, qualquer horário, não é só no horário de expediente, então tem que ter um plantão. Então eu concluo, Paulo Renato, assim, a nossa grande sacada é o seguinte: mais de 80% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, e nós temos... Primeiro lugar, amor por Santo Ângelo. É o nosso slogan, está aqui. Amor por Santo Ângelo. Cuidar melhor das nossas coisas, em primeiro lugar, né? Das nossas empresas, das nossas pessoas, das crianças, né? É uma questão urgente. Se eu perguntar, vamos ser bem sinceros aqui. Todas as mães que precisam trabalhar, precisam de mãe solo, tem creche para deixar as crianças tranquilas? Não tem. 17h30 é o horário. De funcionamento de uma escola de educação infantil. Tem que ajustar, tem que estender os horários. Vamos respeitar a legislação trabalhista, obviamente, se for preciso, vamos contratar mais pessoas, reordenar a escala de atendimento e tem que fazer novas creches, Paulo Renato. Tem creche privada? Tem, respeitamos a todos. Comprar vagas? Mas é uma alternativa de urgência, pode ser uma alternativa, mas tem que construir creche. Eu vou dar um exemplo aqui do Leonel Brizola, mais uma vez. Um bairro com alta vulnerabilidade. Faz 20 anos, não é que 20 anos, faz 40 anos que eles estão lutando para ter uma creche. E eu consegui até recursos da deputada Maria do Rosário, infelizmente foi perdido esse recurso, tem que fazer uma creche naquela região para as mães trabalhar com tranquilidade e segurança. Isso é fundamental, tá certo? Tá certo. Eu volto nessa questão da economia, candidato. Eu acho que é importante a gente falar de geração de emprego e renda e tudo mais, mas a economia do ponto de vista do orçamento. Porque até o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, dizia uma frase, né, fazia uma metáfora, que ele dizia o seguinte: todos os dias você tem que abrir a quitanda, botar ali as berinjelas mais bonitas, conferir se tem troco e tudo mais, fazendo uma analogia de que você tem que arrumar a casa, né? Tem que fazer as coisas do dia a dia. Mas isso tem um efeito limitado. Santo Ângelo hoje precisa de mais dinheiro, precisa aumentar o seu orçamento, aumentar a sua arrecadação, e a prefeitura, a gente sabe, a estrutura da prefeitura não tem como, muitas vezes, criar novas receitas.
Como é que o senhor pensa em engendrar essa possibilidade de gerar mais emprego e renda, mas também fazer com que o caixa do município tenha mais fôlego para fazer tudo isso que o senhor está dizendo que é possível fazer? Muito bem, então vamos recordar, então aqui eu já fiz um apontamento bem importante aqui. Nós vamos aproveitar essa oportunidade de captar mais recursos, seja eles nacionais e internacionais. Não é possível isso, né? Eu citei o exemplo da saúde, captamos há 3 semanas atrás 15 milhões, porque tinha projetos, tinha iniciativa. Nós temos que ter muito mais proativo. Tem que ter um secretário de planejamento ou secretária, né, que seja proativo, que transforme aquele secretário de planejamento, que aliás lá vai estar vinculado à coordenadoria das relações comunitárias, que vai coordenar o processo de consulta para construir o orçamento, para botar o povo no orçamento. Então, nós vamos captar muito recurso do governo federal, vamos fazer convênios com o governo do estado também. Né? Vamos ver, um exemplo assim, claro que os 80% são micro e pequenas empresas, eles precisam, exemplo da Emater, que faz assessoria para os agricultores familiares prioritariamente. Essas empresas, 80%, elas podem, tendo assessoria técnica do dia a dia, elas vão apontar, tem que ajustar aqui na gestão, no planejamento, o nicho teu é isto, né? O crédito é importante, nós temos fonte de crédito, mas você orientando, o investimento certo é aqui, é ali. Então, nós vamos gerar, só nesses 80%, podemos gerar uma quantidade enorme de empregos, né? E aí você consolida, dá um salto de qualidade no meio rural, né? No meio rural, também nós temos uma realidade muito importante. Mais de 80% também são da agricultura familiar. Nós, claro, aí no meio rural, o Adelmo aqui é do meio rural, sabe disso, né? Estradas boas é o nosso programa. Estradas boas. Pode ser bem sincero. As estradas, o padrão que está sendo operado hoje de estrada, tá à altura? Não, é uma vergonha. Primeiro, nós vamos reunir com os motoristas, os maquinistas, preparar eles, dar condições de trabalho, né? Fazer a capacitação deles e vamos retomar aquilo que outros municípios fazem, né? Que primeiro, o cascalhamento das estradas, largamento de estrada, compactar essas estradas, fazer sarjeta, fica bom isso aí. Você lembra, não tinha a Cíntia do Estado, fez aí um trecho importante, dura por um bom período. E claro, tem que fazer pavimentação também. Os distritos da cidade, para o meio rural, por exemplo, eu estou cobrando do planejamento, Paulo Renato e ouvintes, nós temos a aldeia Ressaca da Buriti, dos povos indígenas. Eu tive lá, quando vou a Brasília, é certo a minha audiência lá com o Eloy Terena, que é o secretário executivo do Ministério do Povo Indígena. E, aliás, estamos negociando para ele vir para cá, fazer uma agenda aqui em Santo Ângelo. Disse assim, professor Coraza, nós temos parceria com o Ministério da Cidade, o Ministério do Transporte, façam um projeto lá de acesso à aldeia que eu garanto recurso para fazer a pavimentação. Então, eu cobrei do prefeito, cobrei do secretário de planejamento, cada vez que eu encontro as ADIAs, mas as ADIAs, cadê o esboço do acesso para isso? Cadê o esboço? Tá, nós estamos vendo, tem que ter muito mais eficiência, muito mais agilidade. No meio rural, nós vamos criar aí também, retomar um programa assim, de cuidado da natureza. Isso é fundamental. O pagamento de serviços ambientais. Nós vamos implementar isso também. O pequeno agricultor tem lá na legislação uma reserva legal, que se chama, né? Vamos refazer as matas ciliares, vamos retomar o programa das fontes protegidas. A água é um recurso vital. Isso tem que fazer funcionar, garantir essa água na cidade e no interior. As águas de superfície têm que ser protegidas e pagamento por serviços ambientais. Vamos fazer convênio com organismos nacionais e internacionais e o pequeno agricultor que nos escuta aqui, que vai preservar e que precisa preservar a natureza, ele vai receber mensalmente um recurso para poder continuar cuidando da natureza. As agroindústrias familiares. Acabamos de concluir aqui com êxito a feira, a 11ª FEAGRE Missões. Nós temos o programa de agroindústrias familiares. E nós sempre... Olha, nós ajudamos, nós temos um legado aqui muito importante, comunidade, né? Vai na Fenamilho lá, o pavilhão da agricultura familiar, está lá a nossa mão, deputado Bom Gasto. Vai aqui na feira da Venâncio Soares, está lá a nossa mão. Ajudamos aí, reformulamos toda aquela estrutura ali da feira, criamos o espaço do Café Colonial Missioneiro, que é uma grande alternativa, e a nossa meta é dobrar o número de agroindústrias familiares. Dobrar o número de agroindústrias. Isso agrega renda, agrega valor e tem a possibilidade, inclusive, claro que tem que estar acompanhado, Paulo Renato Bolsão, você sabe disso, né? Tem que ter um pacote, a política de inclusão digital, né? Hoje não temos essas empresas vendendo celular, qual é a comunidade que tem sinal bom de celular no interior? É uma vergonha, tem que fiscalizar, tem que multar essas empresas, fazer parceria com o Ministério Público, Federal, Estadual, para que tenhamos assim, vamos fazer um pacote para poder ter inclusão digital. Qual é o estudante que vai ficar no meio rural, o jovem, se não tem internet de boa qualidade? Então nós vamos incluir no programa aqui, voltado à educação, que estamos defendendo aqui, uma política de inclusão digital.
Vamos financiar para todas as escolas aparelhos compatíveis, celulares, computadores e internet de boa qualidade. Isto bom. é fundamental. Secretário, a gente está chegando no finalzinho e tem um tema que nem todos gostam de falar, mas que a população adora, que se chama cultura e lazer. A gente percebe de que isso, assim, a cultura deixa lá de um ladinho. Lazer, para que ter espaços públicos para que a comunidade possa usufruir essa situação? O que o senhor pretende na área da cultura e do lazer para Santo Ângelo? Sim, sim. Amor para o Santo Ângelo é isso. Nós queremos valorizar todos que construíram a história até aqui, né? Nós estamos desafiados a construir uma nova página da história de Santo Ângelo. A cultura, a arte, o lazer são fundamentais. São fundamentais. Nós temos, você sabe, o aporte do governo federal está sendo muito importante, né? Recursos que têm vindo para cá, através da lei Paulo Gustavo, que veio recentemente, que era auxílio emergencial, agora a Dil Blanc, né? Que vai ser política permanente. Mas eu tenho dialogado muito com o mundo da cultura. Eu tenho uma ligação direta com a educação e a cultura. Faz 3 anos, aliás, estava a Juliane, que é presidente do Conselho de Políticas Culturais, faz 3 anos que não tem recurso no Fundo Municipal de Cultura. 3 anos. É a melhor forma de democratizar os recursos. Nós vamos colocar recurso significativo no Fundo Municipal de Cultura, vamos fazer chamada pública para que todos os agentes de cultura possam se habilitar para escrever um livro, fazer uma música, fazer teatro, música. Nós vamos democratizar, levar eventos culturais onde está o povo. Nós temos um conjunto de atores culturais, de agentes culturais muito importante. Eu queria, antes de concluir, dizer também o seguinte, eu tenho pregado isso, gente. Eu sei que nós estamos animados, contentes, mas sempre tem o risco do abuso do poder econômico nas eleições. O abuso. Nós temos aí candidaturas, olha, sinceramente, que pela visibilidade que tem, estão usando recursos assim para a campanha de majoritárias. Né? Então eu quero chamar para o nosso ouvinte que está me acompanhando aqui. Vamos fazer o voto consciente. Não venda o voto. Não troque o voto por favor, pequeno ou grande. Isso é corrupção. Né? Vamos votar consciente. O voto é uma questão tão sagrada. É a tua consciência que está em jogo. Analisa o histórico de cada candidatura, analisa as propostas. E nós temos propostas, como tentei explicitar aqui, diferentes. Né? Nós defendemos a moralidade pública, a moralidade, a transparência. Eu fui o primeiro vereador quando esse aumento abusivo dos vencimentos, dos subsídios dos agentes políticos. Fui o único no início que votei contra, que anunciei que votaria contra. Depois teve a repercussão, daí alguns mudaram de posição. Não esqueçam disso, gente. Mudaram porque teve pressão popular, mas no fundo eles diziam para mim, é pouco, tem que aumentar mesmo, Aumento abusivo, enquanto que a maioria dos servidores, grande parte dos servidores, salário defasado. Então nós teremos muita serenidade, de ter transparência, decência, moralidade no nosso futuro governo democrático popular, meu e do Vomari. Qualquer indício de irregularidade, o servidor ou a servidora ou o CC vai ser afastado para apuração. Certo. Terá direito de defesa, mas será verificado rigorosamente. Candidato Coraza, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa aqui conosco. Sorte na sua caminhada aí até o dia 6 de outubro, então, nessa campanha eleitoral, tá bem? Agradeço, Paulo Renato, Bolsão, o Grupo CP está dando um exemplo aqui de democracia. Parabéns para vocês, reconheço publicamente. Vocês estão dando espaço para debates, gente. Promoveram o primeiro debate, vai ter o último debate do dia 1º de outubro. Estou animado, assim, vai ser um debate decisivo, pode ter certeza. As pessoas escutam os debates. Eles dizem assim, professor Coraza, eles dizem a expressão popular, matou a pau no debate, né, professor Coraza? Digo, nós nos preparamos a vida toda, certo. Né? Então, parabéns ao Grupo CPE pelas entrevistas, pela democratização desse processo eleitoral. E é isso mesmo, defender ideias, propostas e a população decida livremente. Não venda o voto. Vote consciente, vote livre. Amor para o Santo Ângelo está aqui, muito animado para governar pela primeira vez na nossa cidade. Um abraço a todos. Valeu.